pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos para o quê? Para um assunto polêmico. Vamos conversar sobre assunto polêmico que vocês já viram aí no título, que é o quê? Bater em criança. Bater em criança, será que é certo? Será que pode? Será que é realmente necessário? Hoje vai ser um vídeo rapidinho, mas que eu quero abordar muito isso com vocês, porque eu acho que é um assunto que está super pertinente dentro do serviço social. Para quem aí vai ser futuros assistentes sociais, assim como eu, a gente tem que dar uma olhadinha mais nas crianças, né? Questão de prioridade, questão, enfim, de várias coisas. É um assunto importante. É um assunto importante. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e aí eu vou aqui trazer algumas coisas para vocês e aí no final você deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, ok? Então, bora lá. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que lá no Instagram tem várias coisas, indicação de curso gratuito dentro do serviço social, posts sobre serviço social, posts, reels, várias coisas, vários conteúdos. Então, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também, tá? Pra não perder as novidades, pra não perder as coisas. Então, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tô olhando aqui pro lado porque eu escrevi um roteiro pra me guiar, pra não acabar falando coisas nada a ver, não fugir do assunto. Então, hoje a gente vai falar de 4 pontos. Primeiro, a visão que tinha sobre a criança antes do ECA. Eu tô aqui falando especificamente de criança, mas cabe também a adolescente, só que geralmente quando a gente fala de bater em criança mesmo, é mais em criança e não adolescente, embora aconteça também. Então eu vou falar um pouquinho da visão antes do ECA, depois com a criação do ECA, um artigo específico sobre isso dentro do ECA, o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E a conclusão, né? Qual vai ser aí o fechamento do nosso vídeo. Então, o nosso ponto central, né, vai ser o quê? Com a criação do ECA. O ECA é uma normativa muito importante, é um conjunto de normas que dão proteção, né, fala sobre os direitos da criança, fala que a criança e o adolescente é um sujeito de direitos, dá várias punições para quem infringe a lei, para quem infringe os direitos dessas pessoas, enfim. Então, o ponto central aqui vai ser sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse começo. Então, bora lá. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surgiu pós-Constituição de 1988. Essa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã porque traz vários direitos considerados fundamentais, inerentes à pessoa, tem, enfim, a gente tem vários contextos, várias coisas normativas sobre os direitos, não só lá na ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo mais, mas voltando aqui para o Brasil, a nossa própria Constituição, que é a Constituição de 1988. Porém, antes de existir o ECA, existia uma coisa chamada Código de Menores de 1927. Era meio que uma normativa voltada, né, às crianças, aos adolescentes, porque antes não existia o ECA, então tinha esse Código de Menores de 1927. Então, esse código, ele era uma lei que era voltada para as crianças e para os adolescentes que estavam em situação de risco. Só que essas crianças e esses adolescentes, eles eram muito estereotipados. Então, eles eram vistos como delinquentes, como rebeldes. Então, tinha todo um estigma mesmo voltado a essas crianças e esses adolescentes. Eles não eram vistos como sujeitos de direitos, sujeitos que têm que ter os seus direitos assegurados. Isso não acontecia. E é por conta disso também que hoje em dia a gente não pode se dirigir a crianças e adolescentes falando, né, chamando de menor, porque esse menor vem desse Código de Menores de 1927 e traz uma concepção mais pejorativa, sabe? Uma coisa mais ruim voltada a esse contexto todo que a gente tinha em 1927. Então, hoje em dia, a gente não fala mais menor. Ah, mas se a gente não fala menor, o que a gente fala então? A gente fala criança e adolescente. E aí, passa um tempo, eu tô dando um pulo mesmo na história, porque esse não é o nosso foco principal, né? É um artigo do ECA, então vou dar uma rapidinha aqui na história. E aí, né, passa os anos e vem a luta pela redemocratização do país e nasce a Constituição Federal de 1988.
Essa Constituição é muito importante pelo que eu já falei anteriormente, por conta todo do contexto dela. Tinha a luta pela redemocratização, uma luta muito forte pela sociedade, pelos movimentos sociais em prol dos direitos, de assegurar direitos, de garantir direitos, de criar novos direitos para a população. E aí, nasce a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição cidadã, justamente por trazer essa questão dos direitos considerados fundamentais. Enfim, é uma conquista. E aí sim, em 1990, nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi um marco importantíssimo para esse grupo da população, porque foi a partir do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças e os adolescentes, eles foram vistos como sujeitos de direitos, pessoas que também precisam ter os seus direitos assegurados. E isso de um ponto jurídico mesmo, de uma visão jurídica mesmo. As crianças e os adolescentes, eles são sujeitos de direitos, sim. Esse estatuto, ele é bem pouquinho, só que não, tem mais de 200 artigos falando sobre a criança e o adolescente. Então tem várias partes, a questão da proteção e promoção dos direitos, tem parte falando sobre o mercado de trabalho, a questão de trabalho. Então, dá uma regularizada em várias áreas e vários setores voltados às crianças e os adolescentes. E fala sobre muita coisa mesmo, fala sobre adoção também, fala sobre a questão da responsabilização de quem infringe esses direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, é algo muito grande, é um leque muito extenso, mas que vale muito a pena ler. E aí a gente entra no nosso ponto principal daqui, que é o artigo 18. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí a gente entra mais a fundo nesse artigo, que tem o artigo 18A. O 18A fala assim: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, ou seja, vizinhos, enfim, a visão de família aumentou bastante, foi bem mais discutida. Família não se resume só a pai e mãe. Então, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. É muito importante essa parte aqui que eles falam de agentes públicos executores de medidas socioeducativas, porque se você assistir um vídeo que eu vou deixar aqui, que fala sobre o papel do assistente social dentro do socioeducativo, a gente sabe, a gente tem noção que ainda hoje existem muitas quebras de direitos, falando especificamente do socioeducativo, tá? Ainda existe muita quebra de direitos, e aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, vocês dão uma olhadinha lá no vídeo rapidinho depois. E aí, só pra gente complementar, considera esse castigo físico, sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante que humilhe, ameace ou ridicularize. É muito importante também a gente ver o quão complexo é a gente relacionar isso com a justiça. Porque se você olha, se você tem essa visão assim, a partir do artigo, você fala o quê? Então qualquer pessoa que acaba batendo ali na criança, seja para educar, seja por N motivos, qualquer pessoa pode enfrentar um processo judicial por conta dessa atitude. Só que não é bem assim, e eu vou explicar o porquê. Porque a gente tem noção de como é a nossa justiça aqui no país e também não dá para judicializar qualquer caso, todo caso que isso acontece. Até porque a gente vive numa sociedade que é considerado normal bater em criança. Então, como que vai fazer essa seleção de um caso que precisa de um apoio jurídico para um caso que não precisa, Esse é o ponto também. Essa seleção ela vai se dar por meio do quê? Da gravidade da situação, do contexto em que aquela criança, que aquele adolescente vive, porque justamente não dá para judicializar todo e qualquer caso. Então, só para eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro.
É diferente um pai que bate na criança de um pai que tem um histórico de violência doméstica contra a mãe da criança e bater na criança. Tá vendo que tem uma diferença de gravidade nesses dois contextos? Enfim, pode ser vários motivos, vários contextos, e não cabe eu estar entrando aqui porque são muitos realmente. Então eu trouxe esse ponto aqui só para vocês entenderem mesmo o contexto do que eu tô falando. Então, como existe vários fatores, vários contextos, a questão da judicialização também vai entrar nisso, né? Depende dos fatores, do contexto, da situação, enfim, de várias coisas. Eu trouxe esse ponto específico da judicialização porque quando eu pensei em trazer esse vídeo para vocês e eu tava escrevendo o roteiro de vídeo para falar para vocês, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Mas se não pode, então qualquer pessoa pode entrar na justiça contra outra por ter feito isso. Enfim, eu entrei nesse embate e aí eu fui procurar resposta para que vocês também não tenham essa mesma dúvida, tá? Então depende do contexto. Então, só pra gente finalizar aqui o vídeo, que é um vídeo bem rapidinho, introdutório pra gente começar essa discussão, então é considerado normal pela sociedade bater numa criança no intuito de educá-la, de aprender ela o que pode fazer e o que não pode fazer. Porém, será que isso é realmente necessário? Será que essa conduta é realmente necessária para ela aprender? Se a gente vê através do ECA, a gente vê que isso é reprimido, que isso não pode. Só que existe também uma questão cultural, uma questão da naturalização que a gente tem na nossa sociedade de que bater em criança é visto como algo normal, como algo cotidiano, sabe, do dia a dia. Então o ECA, né, o estatuto, ele reprime essa ação mesmo que seja em um contexto de educar. Só que ao mesmo tempo, né, a gente vê que é considerado normal na nossa sociedade essa conduta. E aí, né, por essa prática ser considerada normal, tem gente que apoia e tem gente que não e tem todos os seus devidos argumentos. E aí eu jogo agora a pergunta pra vocês, essa discussão pra vocês, pra você que tá me assistindo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É um assunto que pode ser um pouquinho polêmico, porque é considerado natural na nossa sociedade, mas que a gente precisa muito conversar sobre isso, principalmente do ponto do serviço social, né? Que é o foco aqui do canal. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, se você não concorda, os porquês também, que é muito importante a gente argumentar. E é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? Foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho, nem que seja rapidamente, o contexto histórico, que vocês tenham entendido o meu ponto de discussão aqui e que vocês comentem aqui embaixo, tá? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.